Muito boa tarde, minha Paraíba. É quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que de segunda a sexta aqui no Rede Verdade fica acompanhando a gente trazer convidados que debatem temas de interesse da população, como é o tema de hoje, a partir de uma recomendação e anúncio por parte do Ministério Público do Trabalho, que vai passar a notificar as empresas para apresentarem a lista dos funcionários com o esquema de vacinação contra a Covid completo aqui na Paraíba. Quem vai falar sobre esse assunto conosco é o Procurador do Trabalho, o doutor Eduardo Varandas, que está aqui conosco. Doutor Eduardo, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Primeira vez em 2022 ser aqui para tratar desse tema. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor Eduardo, para a gente entender do início, que recomendação é essa, que na verdade, que ação é essa do Ministério Público, a que ela se propõe e por que ela foi motivada? Vamos contextualizar. A Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Essa norma, por si própria, já garante ao indivíduo o direito de pleno acesso à saúde. Após essa norma, nós temos outras normas infraconstitucionais que asseguram o acesso à vacinação e o dever do Estado de prover a saúde coletiva. Paralelamente às normas ligadas à saúde pública, nós temos as normas trabalhistas, que colocam um empregador com a obrigação de manter e assegurar um meio ambiente de trabalho saudável e livre de qualquer risco, sob pena de responsabilidade, certo? Isso tem em várias normas ligadas ao direito do trabalho. Eu poderia citar as normas regulamentadoras, a CLT, a Lei 8080, enfim. É uma infinidade de normas. O Supremo Tribunal Federal, apreciando duas ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu que a vacinação pode ser obrigatória. Tá? Aí você faz uma interpretação sistemática desse arcabouço de normas jurídicas, trazendo para a relação de trabalho, você vai chegar à nítida e clara conclusão de que não é possível que pessoas não vacinadas, portanto, vetores de contaminação, trabalhem com pessoas vacinadas. Uma pessoa não vacinada no meio ambiente de trabalho, ela vai quebrar a regra da CLT e a própria regra constitucional da amplitude da saúde pública, porque 1/3 da sua vida você passa trabalhando. A vacina, ela não imuniza 100% de proteção ao indivíduo. Então, quando você tem um indivíduo não imunizado, portanto, extremamente mais vulnerável ao vírus, dentro de uma coletividade imunizada, essa coletividade estará em risco, ainda que imunizada. Nós só conseguiremos vencer essa batalha do coronavírus, da pandemia, se todos tomarem as medidas necessárias preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. E a vacinação é a primeira delas, nem é a única, porque tem a utilização de máscaras, o distanciamento social, como nós estamos aqui agora. Ou seja, a população precisa se conscientizar que a vacina, além de ser um direito, é um dever em face da coletividade. Não é só uma livre escolha de uma liberdade individual. Quando o Supremo julgou as ações diretas de inconstitucionalidade, ele entendeu que no conflito de garantias, as garantias coletivas prevalecem sobre as individuais. Certo. O direito coletivo sobre as individuais. Agora, o Supremo, para a gente entender melhor, o Supremo não disse que as pessoas podem ser forçadas a tomar a vacina. Isso. Mas elas poderiam sofrer sanções pelas suas decisões de não tomar. Correto. É assim. A vacina, ela não pode ser administrada ou ministrada em alguém de forma coercitiva. Coercitiva. O indivíduo não pode ser levado à força pela polícia para se vacinar. Agora, se admite sanções indiretas para que o indivíduo seja compelido a se vacinar. Por exemplo, a questão do passaporte sanitário em restaurantes e bares. Que restringe mobilidade A questão da exigência de passaporte sanitário para viagens aéreas, por exemplo. Então, cada vez mais o poder público vai aumentar uma quantidade razoável de restrições, respeitando a dignidade da pessoa humana, para que as pessoas se convençam de que a vacinação é o único caminho para que a gente evite que mais de 620 milhões de pessoas
morram novamente. 1.000 pessoas, desculpa, morram novamente. Tá. Nós temos 620 mil mortos no Brasil. E com as notícias já das variantes, enfim, crescendo o número de casos. Agora, antes eu quero lhe perguntar sobre os reflexos e algumas dúvidas sobre a decisão, mas para quem está em casa nos acompanhando, qual será, na prática, de forma bem clara, o procedimento do Ministério Público do Trabalho nesse sentido? O que é que efetivamente o MPT vai cobrar e vai esperar das empresas? Nós já estamos notificando todas as empresas com mais de 200 empregados na primeira etapa. Tá. Certo. Na segunda etapa, com mais de 100, portanto, de 100 a 200. Na terceira, com mais de 50, e aí a gente vai chegando a uma grande quantidade de pessoas. Certo. A empresa vai ser notificada para apresentar, nós temos a relação de empregados por acesso de banco de dados, o esquema vacinal de cada empregado. E será conferido. Certo. Se estiver tudo ok, a empresa está com um ambiente de trabalho saudável no que se refere à questão das medidas profiláticas contra o coronavírus. Esse ponto é arquivado. Se a empresa não apresentar, ou se ela apontar empregados que se recusaram a se apresentar, a gente vai abrir um inquérito, onde será assegurado, obviamente, a empresa se justificar, o procurador dará prazo. O que é que acontece se, no final das contas, após o final desse inquérito contra essa empresa específica, não se chegar a um desfecho, digamos assim, amigável, a um desfecho de consenso? A gente vai ter que demandar a justiça, porque a gente não pode permitir que vidas humanas sejam postas em risco por causa de 1, 2, 3 indivíduos que não querem se vacinar. Tá. E aí o Poder Judiciário vai decidir. Que consequências terá a empresa? Dano coletivo à saúde e eventual delito por infração à medida sanitária preventiva. Então, a gente vai agir tanto na área trabalhista como representar criminalmente. Deixa eu criar casos aqui mais hipotéticos para a gente fazer aqui o entendimento da empresa. Numa lista de 200 funcionários, a empresa ali identifica que tem 5 funcionários que não foram vacinados. E ela vai alegar que não tem como chegar para esses 5 funcionários e forçá-los à vacinação. Ou tem, essa é a minha pergunta, ou teria. Quais são os caminhos? Porque a vacina, como você disse, ótima pergunta. A empresa não pode chegar na casa do funcionário, você vai se vacinar hoje, a gente vai lhe forçar a vacinar. Qual é o caminho que ela tem que tomar? A empresa, ela deverá notificar o empregado para se vacinar. O empregador, pela consolidação das leis de trabalho, tem o que a gente chama de poder hierárquico e poder diretivo da atividade. E o empregado vai receber a notificação. Não se vacinando, ele vai estar passível às sanções previstas pelo direito do trabalho. Quais são? Advertência, suspensão e, em último caso, demissão por justa causa. Então... Ele não pode ser demitido sumariamente, é preciso que haja uma proporcionalidade na aplicação da pena. Primeiro, ele é advertido, se não cumprir, ele vai ser suspenso, sem pagamento de remuneração, por alguns dias, e depois ele vai ser demitido por justa causa. A própria CLT prevê que uma das hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por justa causa é indisciplina e insubordinação. É o caso. O empregador, ele exarou uma ordem legítima, baseada em ditames da saúde pública e da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O empregado não cumpriu, se aplica as regras previstas no direito do trabalho. Ou seja, o empresário e a empresa também têm uma proteção legal e jurídica para fazer esse movimento e atender a recomendação ou notificação ou responder bem a alguma ação judicial provocada pelo Ministério Público do Trabalho. Isso. Agora vamos para o lado inverso. Por exemplo, a empresa não demite o empregado e começa a haver um surto de Covid no ambiente de trabalho. A responsabilidade é dela. Entendi. Entendeu? Porque, é uma proteção também, sobretudo para a empresa. Se ficar aprovado que o empregado adquiriu no ambiente de trabalho, houve um nexo de causalidade, a Covid é uma doença ocupacional, equiparada a acidente do trabalho. Tá? Então, a responsabilidade do empregador desidioso que não age no que se refere à saúde do trabalhador é evidente. É o que a gente chama de culpa em vigilando. Não está observando o ambiente de trabalho. Vou complicar um pouco mais ainda. O Ministério Público provoca a empresa, naturalmente notifica, ela apresenta, aí, enfim, eventualmente tem ali alguns casos de não vacinação,
o próprio Ministério Público do Trabalho vai dizer, ó, a empresa toma essa providência, a empresa terá dentro do arcabouço jurídico esse espaço, advertência, suspensão ou demissão por justa causa, conversando, dialogando formalmente com o funcionário. Aconselha o diálogo. E aconselha o diálogo. Vai dizer, olha, você está aqui, você tem que fazer, você tem que cumprir, porque senão eu vou lhe enquadrar desse descumprimento aqui hierárquico. Pois bem, e aí o empregado é colocado para fora sobre justa causa, com base nisso, numa medida extrema, mas ele também pode recorrer à justiça para dizer, eu fui colocado para fora por justa causa, por me forçarem a fazer algo que eu não estou obrigado a fazer. Certo. E aí, essa ação... Não está entre aspas, né? Assim, a gente tem uma série de normas que garantem a segurança e a saúde no trabalho. Essa, inclusive, no que se refere ao capítulo de segurança e saúde no trabalho, a CLT é impositiva de que o empregado não pode recusar medidas protetivas. Tá? Então, assim, não está obrigado entre aspas, porque eu acho que as pessoas estão invocando muito as liberdades individuais, mas estão esquecendo que acima delas existe o interesse público, que prevalece sobre qualquer interesse de classe. E algumas leis que amarram nesse sentido. Sim. Mas a minha pergunta objetiva era o seguinte, aí o empregado vai lá e processa a empresa com base nessa demissão por justa causa. O MPT, nesse caso, pode ser polo de colaboração da empresa? O MPT ficará ao lado da empresa numa ação como essa? Entende minha pergunta do ponto de vista de... Olha, a empresa vai estar respaldada com com acesso pleno ao procedimento onde ela foi instada a tomar esse procedimento. É claro que, quando chega ao Poder Judiciário, cada juiz tem um entendimento. De repente, o juiz pode entender que não é o caso e que não existe norma nenhuma. Enfim, a gente sabe que as decisões muitas vezes divergem entre si. Mas nós já temos acórdãos, eu já tenho uns 2 ou 3 acórdãos do TRT da 2ª Região, por exemplo, alegando, confirmando, na verdade, que é, de fato, demissão por justa causa aquele empregado que compromete um ambiente de trabalho através da transmissão do coronavírus, se negando a se imunizar. Tá? Então, a tendência, como é algo extremamente novo, e aí alguém tem que ter a coragem de provocar. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre jurisprudência e iniciativa. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive lá, só pode entrar se apresentar o passaporte. Ou seja, é uma sinalização de que o próprio Justiça do Trabalho... Não, fora que, por exemplo, dentro do Ministério Público do Trabalho, todos os funcionários tiveram que apresentar o passaporte da vacina. A vacina para poder continuar trabalhando dentro da edificação da Procuradoria. E no DST também? Também. Na verdade, é uma questão de conscientização. E aí eu queria deixar claro o seguinte: o Ministério Público do Trabalho não está perseguindo ninguém. O Ministério Público do Trabalho não está agindo por ideologia política de A ou de B. O que nós estamos seguindo são as orientações da Organização Mundial da Saúde, o arcabouço jurídico brasileiro, a Constituição brasileira e as normas protetivas de direito ao trabalho, que tem como um dos maiores valores a saúde do trabalhador. Você tem que entender que você não vacinado está colocando em risco outras pessoas. Você só teria o direito de não se vacinar se a sua condição não colocasse em risco o outro. Mas como a sua condição coloca em risco a vida do outro... Vai além do seu desejo. Aí nós estamos numa terceira onda de Covid, com uma cepa 4 vezes mais contagiosa, a Ômicron, e a gente não sabe, nenhum cientista arrisca dizer quando vai findar a pandemia. Então, a gente não sabe se outras cepas virão mais suaves ou mais letais do que a Ômicron, por exemplo. E a vacina tem salvado vidas, porque algumas pessoas têm até contraído a doença mesmo vacinados. Mas a quantidade de hospitalização diminuiu vertiginosamente e a quantidade de mortes também. Então, a gente está lutando pela vida. Eu ia lhe perguntar, outras unidades do MPT no Brasil estão tomando essa providência todinha, ou a Paraíba foi pioneira nessa posição e já está estimulando outras unidades a fazerem o mesmo em outros estados da federação? Nós temos uma nota técnica. Eu não iria agir de forma assodada, como inconsequente. Eu sei que é uma decisão que causa repercussão, até porque politizaram a vacina, o que é lamentável, né? Ciência não tem nada a ver com política. Então, nós vemos inúmeros governos de direita, de esquerda,
no mundo inteiro aí com a campanha da vacinação em alta. Israel foi um dos países que mais vacinou pessoas no mundo, em termos percentuais. Então, é lamentável que tenham politizado a vacina aqui no Brasil e, em vez de uma questão de uma luta de todos pela vida e pela sobrevivência, virou uma disputa política de argumentos e fake news. Não é assim, de que a vacina causa efeitos colaterais. Em 1 bilhão de pessoas vacinadas, você conta nos dedos da mão algum efeito colateral mais grave que tenha sido causado. Então, dentro desse contexto todo, nós temos uma nota técnica a nível nacional, certo, onde há todas as diretrizes no sentido, interpretando todo esse arcabouço jurídico, sim, que eu fiz um resumo no introito desde a Constituição às leis infraconstitucionais e as portarias e normas do Ministério do Trabalho. E o que a gente concluiu através de uma avaliação do Colégio de Procuradores é que, de fato, a vacinação é obrigatória no ambiente de trabalho, porque a CLT determina um ambiente de trabalho saudável, certo? E que o empregador que não cumprir poderá ser responsabilizado, e o empregado que não cumprir também poderá receber as sanções que eu falei. Pela empresa e respaldada a empresa também. Respaldada na saúde, que são normas impositivas. Tá? Não é uma questão de opção. Tá. Se você não é vacinado, você não se comunica com ninguém, você apresenta ao menos um grau de risco menor para a sociedade. Agora, se você é vacinado, o trabalhador passa 1/3 da sua vida no trabalho. Sim. Você contrai inúmeras enfermidades trabalhando, doenças ocupacionais, tem os acidentes do trabalho. Então, você vai ser o vetor de adoecimento de uma coletividade. Isso não é justo nem razoável. Tá. Você anunciou que já está notificando algumas empresas. Já tem retorno? Porque eu queria só ter uma noção se já tem retorno e qual é esse grau de empresas e quantidade de funcionários que estão vacinados. Assim, então, qual é o percentual, mais ou menos, até agora, naturalmente, começou agora, de algumas empresas que estão apresentando alguns nós estabelecemos o prazo de 30 dias, porque são empresas com mais de 200 empregados. Então, a gente até pode, se a empresa pedir para ampliar mais, prorrogar, a gente pode até deferir. O nosso objetivo não é uma atuação incisiva. Primeiro, a gente quer traçar uma radiografia, esclarecendo as penalidades de um lado e de outro, até porque a gente já está recebendo denúncias, isso sem provocação do Ministério Público, tá? A gente já está recebendo denúncias de empregados vacinados que estão trabalhando com não vacinados e estão com medo. E esse medo é extremamente legítimo. E depõe contra a empresa. Depõe, porque a responsabilidade disso aí não há como não ter. A responsabilidade pela manutenção da saúde no trabalho é originariamente da empresa. Tá aí. Se ela sabe que tem um empregado não vacinado e não toma providências e há um surto dentro da empresa, a responsabilidade vai ser dela. Tá aí. Claríssimo, claríssimo. Doutor Eduardo, eu vou querer explorar a sua presença aqui para a gente falar de um outro tema para além desse debate aí da Covid. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente conversa aqui com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. Daqui a pouquinho a gente está de volta.